Até agora, ao longo do caminho empreendedor, você conseguiu encontrar uma missão, engajar pessoas ao redor dessa missão, gerar e entregar valor, realizar as primeiras vendas e crescer, transformando aquelas primeiras vendas em muitas vendas. O desafio agora, depois de tudo isso, é efetivamente estruturar de maneira mais profunda processos e consolidar o impacto da empresa. É muito difícil, ou melhor, quase impossível que você tenha chegado a essa etapa do caminho empreendedor em poucos meses. Ele é um processo de muito esforço e que leva muito tempo e demanda muita energia do empreendedor. A gente sabe, a gente entende que a euforia de uma semana pode ser transformada no horror completo da semana seguinte. Mas esse é o caminho e a gente tem certeza de que agora você está orgulhoso do que você construiu até o momento. Bem, o que fazer então para estruturar e consolidar esse impacto? A nossa sugestão é que você comece por processos relacionados às pessoas, aos talentos da sua empresa. O que isso significa? Significa estruturar e implementar efetivamente maneiras de atrair, reter e desenvolver as pessoas da sua equipe. Muito provavelmente você passou por um processo de entrada de muitas pessoas na organização e isso vai ser uma constante ao longo do tempo. Por isso a importância de fazer essas 3 etapas de atração, retenção e desenvolvimento de talentos. A lógica de atração é bastante parecida com a lógica que nós implementamos para conseguir fazer a atração de novos clientes. O que isso significa? Significa testar diferentes mensagens-chave, testar diferentes canais para encontrar essas pessoas e diferentes processos para chamá-las para a empresa. O importante é, de novo, testar esses diferentes canais, essas diferentes mensagens e avaliar quais têm o melhor efeito. No que tange a retenção dessas pessoas que você conseguiu atrair para a empresa, uma política de carreira, remuneração e recompensas por desempenho é um passo essencial para você fazer as coisas acontecerem. Não precisa ser nada muito complicado e a melhor maneira de fazer isso é buscar referências em outras empresas de sucesso que têm estruturado esses processos para permitir que a cultura e os resultados da empresa sejam perenes. Outro desafio é trabalhar com o desenvolvimento das pessoas que estão dentro da organização, permitindo que elas realmente consigam desempenhar tudo aquilo que o potencial delas mostra que elas poderão ser capazes. Qual é a maneira de se fazer isso? Há quem opte por cursos externos, outros meios de desenvolvimento. Mas a maneira mais simples de se começar é dar desafios claros para essas pessoas, permitindo que elas possam fazer além do que elas efetivamente têm que entregar. Mas fazer isso não num processo solto, mas num processo onde você vai acompanhar como essas pessoas estão lidando com esses desafios e constantemente dar sugestões de como elas podem performar melhor. E o que vai acontecer? Constantemente essas pessoas vão se sentir valorizadas por terem desafios e ainda mais por ter alguém que consiga dar sugestões de como elas possam melhorar. Qual é o segundo passo? A segunda ação que a gente considera bastante importante é explicitar e comunicar de maneira exaustiva os principais aspectos da cultura organizacional que a gente quer que prevaleça dentro da empresa. O que isso significa? O simples fato de a gente pensar e refletir sobre quais são os valores, os comportamentos, as atitudes mais importantes que a gente quer ver refletidas dentro da empresa, esse processo sozinho já faz com que as coisas comecem a ficar mais claras. Depois disso, o processo de repetidamente comunicar isso a todas as pessoas da organização vai também ajudar que a gente receba feedback e possa aperfeiçoar e afinar essa comunicação e essa maneira de explicitar quais são os nossos valores fundamentais. E, tão importante quanto, é incluir aspectos dessa cultura organizacional na forma que a gente avalia o desempenho de cada pessoa dentro da organização e na forma que a gente recompensa essas pessoas. Seja financeiro ou não financeiro, a forma de recompensar ela é essencial e ela deve estar também vinculada a esses aspectos da cultura organizacional. Uma das referências em relação a explicitar e comunicar a cultura organizacional é a Resultados Digitais, uma empresa de Florianópolis que cresceu quase 10 vezes o seu quadro de funcionário nos últimos anos e mesmo assim consegue manter aspectos bastante importantes da cultura organizacional intactos e reforçar essa mentalidade vencedora. Finalmente,
vai ser necessário estruturar a governança da empresa. Se você tem investidores, o que pode ter acontecido ao longo do processo, esse vai ser um processo obrigatório, uma demanda desses investidores. Mas mesmo que você não tenha procurado capital externo, é importante estruturar. O que significa estruturar a governança da empresa? É entender de maneira bastante clara quais são os papéis e responsabilidades de cada cargo dentro da organização, permitir que, além desses papéis e responsabilidades, a gente entenda qual é o processo de tomada de decisão para aquelas decisões mais importantes da empresa. E aí, estruturar ou um conselho supervisor ou um grupo de conselheiros pode ser uma medida muito interessante para atrair para a empresa profissionais mais experientes, que vocês possam se aconselhar e também, além dos conselhos, vocês possam envolvê-los em decisões estratégicas, permitindo que eles tenham um voto. Para isso, a gente tem referências no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e em várias outras fontes, mas o mais importante é ter papéis e responsabilidades claros e os processos de decisão bem alinhados. A todos esses processos que vocês implementaram para retenção, atração e desenvolvimento de pessoas, para a manutenção de uma cultura organizacional positiva e a estruturação do processo de governança da empresa, se seguirão muitos outros. E à medida que a gente for crescendo, isso vai acontecer repetidamente. Obviamente, esse é papo para outro curso, quando a gente já estiver falando de empresas mais consolidadas e como garantir que essa cultura inovadora permaneça ao longo do tempo. Isso fica para a próxima. Agora vamos tentar revisar o que a gente acabou de conversar nesse bloco. A sua empresa provou que é capaz de crescer e agora o desafio é estruturar e consolidar esse impacto e essa lucratividade planejadas. O seu papel como líder e gestor vai ser essencial nesse processo. Por quê? Vai ser capaz de liderar toda essa parte de implementação dos processos, dar o exemplo e conduzir a empresa a esse caminho de estruturação e de consolidação. E a base da estruturação serão processos para manter e incentivar uma cultura organizacional positiva. Vão ser também processos que busquem ajudar o cliente a ter sucesso com as iniciativas. Finalmente, uma estrutura de governança onde papéis e responsabilidades e processos decisórios são explícitos e claros para todas as pessoas da organização. Passamos, ao longo do caminho empreendedor, por todas as suas etapas. Desde a etapa inicial de encontrar uma missão, passando por engajar pessoas ao redor dessa missão, gerar e entregar valor, realizar as primeiras vendas, crescer e estruturar a empresa. Agora, antes de finalizar, a gente vai falar um pouco sobre os diferentes perfis, o diferente conjunto de habilidades e competências que você, como empreendedor, vai precisar exercitar para que esse processo aconteça de maneira fluida ou da melhor maneira possível. Espero que vocês aproveitem.